Bem, estamos aqui os dois, eu, Jofre Justino e o António Cerzedelo. Vamos fazer uma conversa à volta do 11 de setembro e do 7 de setembro e as suas implicações, porque são datas que têm muito a ver com lógicas globais e não com lógicas pontuais, regionais, nacionais, o que torna este tema bastante mais interessante e, de certa forma, polémico. Força, António Cerzedelo, o que é que me tens a dizer sobre estas duas datas? Os dois acontecimentos acontecem em setembro, em datas com 20 anos de diferença também, mas, de facto, o primeiro não se previa nada, no segundo previa-se tudo, o do Bolsonaro. No primeiro pensava-se, não se admitia que os Estados Unidos pudessem ser atacados no seu coração, apesar de ter tantas polícias secretas e exércitos tão bem organizados e tão sofisticados, uma população que estava tão alertada e culta para os acontecimentos do mundo, e que de repente uns aviões atacassem as torres mais altas da cidade de Nova Iorque e, ao atacá-las, as fizessem implodir totalmente e, mais do que isso, começar a implodir os próprios Estados Unidos a longo prazo. Na altura foi o chorar os mortos, foi a admiração e o espanto e a revolta por aquilo que aconteceu. O próprio Bush, quando foi dito que ele era o presidente, ficou uns minutos estarrecido a pensar o que é que ele podia dizer ou fazer, e na verdade nada podia dizer nem nada podia fazer. Nem ele calculava os males que isso iria ter à la longa. A partir daí, os Estados Unidos começaram a fazer outras guerras para mostrar a força que tinha, guerras que, aliás, foram perdendo, e hoje os Estados Unidos estão cada vez a ser mais a potência que é menos a potência que se esperava deles e que era a potência referência dos Estados Unidos, não só por o respeito que pensávamos que tinha pelos direitos humanos, nunca teve muito, mas enfim, íamos pensando que sim, e sobretudo que uma potência tão bem armada que fosse vencida por um grupo de terroristas pequenos, meia dúzia, e que arriscam e matam-se eles próprios em nome de uma ideologia que é radical e extremista, mesmo no Extremo Oriente e no Médio Oriente. No caso do Bolsonaro, é um caso que, enquanto o outro não foi anunciado, o que o Bolsonaro se preparava a fazer estava anunciado. Toda a gente sabia, pelos discursos que ele vinha fazendo, que ele queria transformar aquele 7 de setembro, que é o dia da pátria brasileira, no dia da pátria que ele queria montar e que ele queria fazer. E ele vinha anunciando até as reivindicações que queria. A dissolução do Supremo Tribunal, os votos, não mais o voto eletrónico e outras demandas que ele entendia que eram justas e necessárias para ele poder ter o poder supremo. Na verdade, o 7 de setembro foi aguardado com muito medo, esperava-se, ou tinha-se medo, que ele viesse a atacar o equivalente às torres de Nova Iorque, que era o Supremo Tribunal, mas afinal não teve força para atacar os tribunais fisicamente, embora tivesse havido uma tentativa, e não teve força sequer para ter na rua a população que ele esperava. Teve realmente muita gente, mas essa muita gente não era significativa da gente toda que há no Brasil e que ele esperava que fossem a seu favor, contando com os 50 e pico por cento que teve quando foi eleito. E, portanto, se os Estados Unidos entram numa decadência, a partir de agora, tendo a subir do outro lado a China, no Brasil ele entra também numa decadência e restam-lhe duas coisas prováveis. Ou há um impeachment, ou é preso, mas não me parece, nem parece à opinião pública, que ele possa ser reeleito outra vez no Brasil.
outros candidatos aparecem, um dos quais é o Lula, mas há outros do centro que querem também disputar as eleições. De resto, o Temer, um presidente golpista que pôs a presidenta na rua sobre a perspectiva, sobre a acusação dela que ela tinha feito pedaladas fiscais, 2 dias depois de tomar o poder, faz com que as pedaladas fiscais sejam legítimas porque ele próprio as queria fazer. E é esse Temer, presidente golpista, que acorre à casa do Bolsonaro para lhe propor algo que acalmasse, digamos, a turbulência que havia na opinião pública e, sobretudo, as intenções dos Supremos Tribunais. O Exército aqui, contrariamente ao que talvez possa parecer, ele continuou sem se mostrar. Na verdade, havia uma expectativa que, se as coisas corressem bem, o Exército teria uma justificação para intervir. Não correram bem. Mas quem está a comandar o Exército, neste sentido, não são os generais que estão à frente das diferentes armadas. Quem está a comandar o Exército e a comandar a cabeça do Bolsonaro são os generais que estão na reserva. E são os generais que estão na reserva e que, para eles, se lhes derem o melhor bolo do orçamento do Estado brasileiro, eles ficam sossegados e não fazem nenhum golpe. Ora bem, obrigado por essa leitura. Eu, pessoalmente, em geral, estou de acordo contigo. Há aqui algumas questões que eu gostaria de acentuar. A primeira grande questão é que tudo isto está à volta de um grande negócio, que é o negócio do petróleo, no caso concreto, e o negócio do petróleo gera, obviamente, um largo conjunto de iniciativas da mais variada ordem para controlar os territórios onde tal petróleo exista. É assim que se vê a situação na Nigéria, é assim que se vê a situação na Venezuela, por exemplo, onde as sanções sobre o Maduro estão neste momento em fase de negociação e de fim, o que é já bastante saudável. Mas durante todo o percurso do Trump, o que veio a acontecer foi o bloqueamento das contas internacionais da Venezuela, o que quer dizer que a Venezuela deixou de poder oferir dos rendimentos dos petróleos que exportava. No caso, aparentemente uma boa parte desse dinheiro está em Londres e numa conta que neste momento está em tribunal, para saber se o governo londrino pode ou não bloquear essa conta, como tem feito até agora. Por outro lado, também é evidente que estão os venezuelanos a negociar e a deixar aquele amigo José Luís Carneiro, que é o senhor Guaidó, num estado de desastre total, dando razão, peço desculpa estar a dizer uma coisa destas, mas dando razão à leitura que nós aqui no Estrategizante fazíamos, de que era absolutamente erróneo, completamente absurdo estar a apoiar um Guaidó qualquer, que inclusivamente não teve sequer a coragem de iniciar o processo eleitoral, porque era esse o dever dele. Ele poderia assumir o cargo, mas com uma única função, convocar eleições em 60 dias, coisa que ele não fez, como é evidente, e não fez acabando por se estragar ele próprio. Mas a questão não é só essa, a questão é muito uma lógica de gestão de conflitos que sucede nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm uma visão da gestão do conflito na base da assunção daquilo que é o seu interesse. E só isso é que pode justificar, por exemplo, no caso, esta tendência para o isolamento e para a criação de amizades, entre aspas, que se baseiam no medo. Isto é, toda a gente é amiga dos Estados Unidos da América porque tem medo dos Estados Unidos da América por causa das Forças Armadas e da tecnologia elevadíssima que eles têm face ao restante. Nesta fase do campeonato, como tu dizes e muito bem, é incontestável que a China está em processo de crescimento. Convém não esquecer a Rússia. A Federação Russa está aí presente, é uma potência gerida por um cidadão que não é lá muito democrata, no caso concreto, mas gerida ferreamente por esse cidadão e com o apoio de uma larga percentagem de russos que se viram quase suicidados ao momento em que a URSS se suicidou
e suicidados pela fome imposta pelo Sr. Yeltsin e pelos acordos que o Sr. Yeltsin fez com o Sr. Reagan, que foram sempre altamente favoráveis para os Estados Unidos da América e completamente desfavoráveis para a Rússia. Não é por acaso que o Sr. Gorbachev é posto de lado e aparece um cidadão com o calibre teor de alcoólico do Sr. Yeltsin para satisfazer os interesses do Sr. Reagan. Na circunstância, este 11 de setembro foi um pouco a demonstração, e é fácil de dizer isto, basta ver aquela reportagem do Michael Moore sobre a questão precisamente das Twin Towers para se constatar uma nota curiosa, que é a família Bin Laden estava, uma parte dela, nos Estados Unidos da América, e no pleno momento do golpe, isto é, da tentativa de destruição da economia americana, é retirada dos Estados Unidos da América e posta discretamente na Arábia Saudita. É o Sr. Michael Moore que diz, não sou eu limito-me a pôr aqui em cima da mesa esta informação que foi distribuída largamente por dezenas, centenas, milhares de espaços cinematográficos onde esta reportagem apareceu. E a questão aqui tem mais a ver com uma outra matéria que tem a ver com a história dos Estados Unidos da América. Não confundo, nem nunca confundi o Sr. Nixon com o Sr. John Kennedy, não confundo, nem nunca confundi o Sr. Johnson com o Sr. Bob Kennedy, no caso concreto, Robert Kennedy, e não confundo nenhum destes com o potencial demonstrado quer pelo Sr. Obama, quer pelo Sr. Clinton. Não são pessoas de esquerda, como é evidente. São pessoas do centro-direita, mas com uma expectativa muito positiva em relação à projeção dos direitos humanos e com algum esforço, sobretudo do lado do Obama. Vamos ver agora o que é que acontece com o Sr. Biden, com um esforço bastante significativo para a distribuição da riqueza. Na maior potência do mundo, distribuir a riqueza ou tem sido até agora, chocante por bloqueamento sistemático da legislação que sai do Senado e do Congresso americano. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas em relação ao 11 de setembro, eu acho que há aí um momento que merece também uma outra reflexão. Tendo os terroristas atacado o Pentágono de uma forma que, apesar de tudo, que foi violenta, a pergunta que tu há bocado puseste é essencial. Porquê é que não atacaram a Casa Branca? Atacaram as Twin Towers, porquê? É evidente que, tais como as Twin Towers, há dezenas de edifícios em Nova Iorque e em Washington, onde se concentram as grandes máquinas de informação e da gestão da economia global, não é só dos Estados Unidos da América, é da economia global. Portanto, se pretendia atacar a economia global, correu mal, e só podia correr mal porque não basta atacar duas Twin Towers, porque seria necessário atacar para aí umas 10 ou 20 Twin Towers para que isso acontecesse. A segunda nota é, porque é que raio é que depois desta questão das Twin Towers, os Estados Unidos da América entram numa lógica absolutamente suicida, avançando para guerras inúteis, com resultados absolutamente absurdos, como agora estamos a ver no Afeganistão e no Iraque, na Líbia e por aí afora. Isto é, essa lógica expansionista dos republicanos americanos escorrega por todo lado, esvai-se por todo lado e, na verdade, lamentavelmente, os democratas americanos, quer o Clinton, quer o Obama, não souberam, não quiseram, não puderam bloquear. A economia de mercado é uma economia de livre concorrência, é obrigatório, no caso. E sendo uma economia de livre concorrência, é natural que a concorrência gere tensões. Chegar ao ponto de assumir que as tensões podem ser geridas militarmente é um absurdo completo, sobretudo quando se procura fazer essa gestão só de um lado. A gente vê o ataque violento à Venezuela, a gente vê o ataque violento a Cuba, a gente não vê o ataque a Angola, no caso concreto, que é um país absolutamente de cleptocracia, é uma cleptocracia que domina neste momento Angola, como não vemos na Nigéria, no caso, e como não vemos numa boa parte, olha, Colômbia, um outro caso, que depois de ter feito um tratado de paz com um grupo guerrilheiro, neste momento se dedica a matar um a um os mesmos guerrilheiros quando eles apareceram, enfim, à face das pessoas, no caso, o que não é lá muito saudável do ponto de vista dos direitos humanos, porque provavelmente, se houver mais uma guerra civil, ninguém vai aceitar um acordo.
Aceitaram um acordo para quê? Para depois ver os seus militantes assassinados? Não. Esta situação é uma situação que depois, ainda por cima, tem a ver com um outro 11 de setembro, que é o 11 de setembro de 1973. O 11 de setembro de 1973 tem a ver com um golpe de Estado militar, apoiado direta e explicitamente pelos Estados Unidos da América, no caso, contra um cidadão e um partido que tinha sido eleito democraticamente. Não há nenhum golpe, há uma eleição democrática que leva o Partido Socialista Chileno e o senhor Salvador Allende para o poder, e há um golpe absurdo quando não se vê o mesmo acontecer numa situação, aliás, vê-se acontecer também ao contrário, uma situação no Afeganistão. Vamos lá ver se a gente se entende. O presidente do Afeganistão que fugiu, no caso concreto, era um presidente eleito, né, com 50, qualquer coisa por cento dos votos, face a uma oposição que teve 49, qualquer coisa dos votos, mas é um presidente eleito. E sendo um presidente eleito, neste momento as pessoas dedicam-se na primeira semana, na primeira quinzena do golpe de Estado do Jihadin, dessa coleção de terroristas de baixo calibre. Como é que é possível estar a União Europeia, estar os russos, estarem os chineses, estarem os americanos a aceitarem como natural um golpe militar? Estamos num grave retrocesso do ponto de vista da democracia, porque, no caso concreto, não é aceitável reconhecer um governo que assumiu o poder por um golpe de Estado. Não é aceitável. E não é aceitável em circunstância nenhuma mesmo. Aliás, lembro que quando veio o 25 de Abril, que foi um golpe de Estado, durante largos meses, larguíssimos meses, toda a Europa e todos os Estados Unidos da América, etc., e a própria Rússia, olhavam para Portugal com uma cautela extrema e bloquearam sempre que possível as ligações de Portugal à NATO, etc. Não sei se já consegui esclarecer algumas questões em complemento ao que tu disseste. Se quiseres dizer mais alguma coisa, ainda estamos a tempo. Bom, haveria muitas coisas a dizer, porque tu abrangeste muitas questões. Realmente, um dos mais graves foi o ataque ao Salvador Allende, que ainda hoje pesa no próprio Chile e pesa na memória das pessoas, para instaurar uma ditadura que depois se refletiu também no Brasil, onde instalaram também uma ditadura militar, que durou vários anos, e de que este senhor que está agora no Brasil é um exemplo adormecido. Durante 20 anos, este leão, sem dentes, esteve adormecido e foi deputado, e recordo que ele saiu do exército expulso por mau comportamento. Absolutamente, absolutamente. Deixa-me só situar-te uma coisa. O golpe militar é de 64, o golpe do Allende é de 73. Portanto, há aí uma pequena nota que está a necessário esclarecer. Mas estamos a falar de golpes idênticos e inspirados pelos Estados Unidos. Isso sim. E golpes para controlar as populações que estavam, aparentemente, para utilizar uma expressão popular, a fazer xixi fora do penico. É mesmo. Bem, os Estados Unidos sempre quiseram, desde a Segunda Guerra Mundial que ganharam, querer ter a supremacia no mundo e que não se mexesse uma palha sem seu conhecimento ou sem sua autorização. Eles meteram-se na Coreia, também houve a guerra na Coreia, meteram-se em África, derrubaram muitos governos. Verdade. Na África, derrubaram muitíssimos governos na América Latina e ainda estão a derrubar, ou a tentar derrubar por interpostas pessoas. E, bem, eu não me lembro se na Ásia também, por exemplo, a morte do Gaddafi, não é? Que tem por detrás os americanos, o que aconteceu no Iraque, que invadiram o Iraque e acabaram por matar o Saddam Hussein enforcado, quando aquele homem, embora um ditador, estivesse a governar razoavelmente bem o seu país, e depois lançaram a própria Síria também nesta polvorosa, e que quem está a pagar essa polvorosa que eles fizeram é aqui a Europa, porque eles, a maior parte deles, nas fugas que têm que empreender dos morticínios que estão sujeitos, é refugiarem-se na Europa
na Europa Ocidental, na Europa dos países do mercado comum e procurarem aqui viver ou sobreviver. E depois abrem-se as carteiras dos governos para os ajudar a sustentar-se com um mínimo de dignidade, mas continuam a ser muito rejeitados por grande parte das populações, o que faz com que nestes países, depois disso, tenham aparecido vários chegas com diferentes nomes, sendo que na Alemanha tem mais força do que os outros. Também é um país mais rico e também tem mais gente. Mas, na verdade, é tudo fruto da mesma política americana que faz espalhar estes terrores por várias partes do mundo. Agora, o Biden, acabei de ler uma hora antes de falar contigo, faz as pazes com os que estão no poder do golpe de Estado e eles os dois prometem agora lutar contra o terrorismo. Isso é que é muito engraçado. Para haver paz no mundo, para haver paz no mundo. É um pouco como a gente aliar-se com um ladrão para acabar com a ladruagem. Bem, é um facto incontestável que o grupo de afegãos que tomou poder pelo assalto armado, no caso, é um grupo que foi construído pelos Estados Unidos da América e vem dos tempos em que no Afeganistão havia um governo ligado à União Soviética e havia, do ponto de vista americano, que o destruir, erradicar. E pronto, e fizeram pôr este grupelho no poder. Passado algum tempo teve que ser afastado do poder e agora põe-no outra vez no poder e eu pergunto o que é feito dos afegãos. Esses coitados dos afegãos é que estão completamente postos à margem e a viver em situações de um stress, de uma violência brutal e a ver familiares seus a morrerem inutilmente, absolutamente inutilmente. Pronto, eu acho que hoje já estamos com esta meia hora feita de debate, não é? Podemos então ficar por aqui. Obrigadíssimo, António Sardelo. Até à próxima. Um grande abraço. Até à próxima e um abraço para ti e para os nossos ouvintes e espero que quando nos ouvirem tenham também, que exprimam as suas opiniões. Eu termino só dizendo, eu do Afeganistão percebo duas coisas. Umas é que eles estão todos unidos, mas quando não há um inimigo externo, juntam-se todos para o destruir. E tenho a impressão que eles vão de vitória em vitória até à derrota final. Provável, bem provável, na verdade, muito provável. Grande abraço. Tchau.